Bom dia a todos. Hoje é dia 27 de fevereiro, sábado. Lemos hoje o Evangelho segundo São Mateus. Mateus 5, 43 a 48. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus faz uma antítese nesse trecho de hoje. São várias antíteses, quer dizer, duas coisas que se contrapõem, mas esta, de maneira especial, toca a vida de todos os seres humanos, a relação com os possíveis inimigos. A antítese foi dito: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. Ele contrapõe uma antítese. Eu, porém, vos digo. Foi dito isso, eu digo de maneira diferente. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Chama a atenção o fato de Jesus contrapor um ensinamento diferente do que havia antes dele, da lei de Moisés, e chama a atenção que o seu próprio mandamento coloca o ser humano diante de um desafio que parece não natural. Porque a natureza dotou os seres vivos do instinto de proteção e de sobrevivência. Eu normalmente reajo contra quem me ameaça, contra quem me faz sentir insegurança. O ser humano, nas palavras de Jesus, é convidado a sobrepor esse impulso, instinto de natureza, com uma resposta que vai para além, não digo da sua natureza, mas para além daquilo que é compulsivo para os seres vivos. O ser humano é chamado a não reagir pelos seus impulsos, mas a tomar decisões conscientes pela sua condição de filho de Deus, de imagem e semelhança de Deus. Por isso ele é convidado a ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito. A comparação é feita não só entre os seres vivos, mas é feita entre os próprios seres humanos, colocando os discípulos de Jesus com uma reflexão, uma capacidade de refletir e de reagir contrariamente aos impulsos, valendo-se das palavras de Jesus. Outros seres humanos talvez não façam isso. Os pagãos não fazem isso. Os cobradores de impostos não fazem isso. Mas eu vos digo, para que vocês façam isso. Então Jesus contrapõe a lei e dentro do seu próprio ensinamento ele contrapõe os impulsos
que seriam, diria, primitivos no próprio ser humano. É muito interessante o fato de Jesus se atribuir ou pretender uma autoridade não só equiparada a Moisés, mas superior. Moisés vos disse, eu, porém, vos digo. Isso mostra o quanto nós sabemos sobre a consciência de Jesus de quem ele era. Há várias passagens que mostram que Jesus, se não sabia humanamente tudo que se podia saber como Deus, porque ele estava numa forma decaída de um ser humano, por outro lado, ele sabia tudo que era necessário, inclusive tinha a suficiente noção, consciência de quem ele era. Não fosse assim, jamais sobreporia um ensinamento de Moisés com palavras suas. Jamais se colocaria dentro desta visão de autoridade. Analisando aquilo que Jesus diz, primeiro em relação ao que foi dito. Na verdade, na Sagrada Escritura não existe propriamente um mandamento para que se odeie o inimigo. Pelo contrário, há duas questões que se deve levar em conta. Cito duas passagens. Por exemplo, no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18. Lá se diz assim: não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Há uma preocupação e uma identificação aqui do próximo com o compatriota. Então, se coloca como se uma pessoa de dentro do povo de Israel não fosse inimigo e não devesse sofrer vingança. Então, a preocupação maior é em mostrar que quem faz parte do povo de Israel é próximo do outro que também faz parte do mesmo povo. É uma ideia que irmana os filhos, os membros do povo de Israel. Jesus vai universalizar e vai expandir esta visão para quem não é do povo de Israel. Até no próprio exemplo, ele vai dizer isso. Deus faz cair a chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Então, o sol nascer sobre bons e maus, a chuva cair sobre justos e injustos. Então, isso quer dizer que não é mais a questão do próximo ser apenas o compatriota, aquele que é do meu país, da minha nação, da minha religião, mas o próximo é todo mundo. Há uma universalização da visão do próximo nas palavras de Jesus. Por outro lado, há uma certa advertência na própria lei. Eu cito aqui o livro do Êxodo, capítulo 23, versículos 4 a 5, onde nós encontramos uma intenção de não ficar cultivando guerra mesmo entre supostos inimigos. Lá diz assim: se encontrares extraviados o boi ou o jumento de teu inimigo, faze-os retornar. Se vires o jumento de teu inimigo caído sob o peso da carga, não o deixes no abandono, mas presta ajuda. Há uma ordem de ajudar o inimigo. Portanto, um mandamento para odiar o inimigo não está propriamente na fonte bíblica. Os estudiosos encontram em alguns escritos que não estão na Bíblia, que foram encontrados, por exemplo, lá nas grutas de Qumran, textos nos quais se fala de ódio aos inimigos. Então, Jesus estaria ampliando um pouco, não somente aos textos que nós conhecemos,
os textos bíblicos, mas alguns que não fazem parte também da Bíblia. No entanto, o que interessa para Jesus é dar um mandamento, um ensinamento novo e claro. Então, este mandamento é: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, porque ele faz o sol nascer sobre bons e maus, a chuva cair sobre justos e injustos. E o argumento de Jesus é muito interessante, porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores não fazem a mesma coisa? Se saudais somente os vossos irmãos, os compatriotas, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos também fazem isso. E aqui eu chego então na ideia: amar os inimigos. O amor, como Jesus compreende, só é amor se chega aos inimigos. Porque os amigos não requerem qualquer tipo de amor que seja uma atitude. O nosso amor para com nossos amigos, nossos familiares, é quase uma reação espontânea. A nossa virtude está em amar quem não merece. E nisso nos assemelharmos a Deus, que nos perdoa porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, e nós não merecemos. A justiça para Deus não é igual à justiça dos homens. Nós fazemos o bem para quem nos beneficia. No fundo, quem nós amamos não é o próximo, é a nós mesmos. Eu amo quem me faz o bem, então eu amo a mim mesmo. Jesus nos convida a amar quem não nos ama e, portanto, nos convida a amar como Deus ama. E nisto chegamos àquela frase que já foi dito neste mesmo capítulo, lá no início. Se a vossa justiça não for superior à justiça dos pagãos, não entrareis no reino dos céus. Volto a dizer, Jesus nivela o ser humano por cima, espera muito dele e diz que o ser humano deve e pode ser perfeito como o Pai Celeste, coisa que na Sagrada Escritura já estava dito também. Perfeito, não na medida da perfeição divina, que significa não ter falhas, ser totalmente completo, sem necessidade de retoque. Não. Perfeito dentro da nossa perfeição humana. A perfeição do ser humano é fazer o melhor que ele pode, o melhor que ele consegue. Rezemos. Convertei para vós, ó Pai, nossos corações, a fim de que, buscando sempre o único necessário e praticando as obras de caridade, nos dediquemos ao vosso culto, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.